Ora viva, sejam bem-vindos ao Jornal Expresso. Este é mais um evento do Expresso, neste caso mais uma conversa digital, é melhor dizer assim. Eu estou aqui para vos dar as boas-vindas em nome da direção do Expresso, mas também em nome do nosso parceiro, a APDC, que connosco tem organizado estas conversas por modo digital desde que toda esta pandemia se abateu sobre nós. Neste caso em particular, cabe-me também, em nome da direção do Expresso, agradecer em duplicado à APDC, porque nós na semana passada tentámos fazer esta conversa, não conseguimos por motivos técnicos. Aqui estamos então para desta vez falarmos sobre o futuro das qualificações digitais, tema muito caro a todos nós, porque estivemos em teletrabalho, tema muito caro a todos os portugueses que sabem que nos próximos tempos, muito provavelmente, terão de estar ainda mais preparados para esse teletrabalho, para as eventualidades que possam vir a ocorrer. Esperemos que não. Ainda assim, sempre tempo ganho. A mim cabe-me, neste momento, apresentar-vos o Rogério Carapuça, da APDC, agradecer-lhe uma vez mais e também à Microsoft, que é o nosso parceiro neste evento. Rogério, para si, a apresentação do painel. Bom dia a todos. Muito obrigado, Diniz. É um prazer estar aqui neste evento, como disse, lançado em parceria entre o Expresso e a APDC. É um evento que com o patrocínio da Microsoft e hoje temos aqui um conjunto de convidados que eu vou passar a apresentar para o tema do futuro das qualificações digitais. Dispensando os graus académicos, temos connosco o João Santos, que é diretor adjunto de unidade na Direção-Geral de Emprego e Assuntos Sociais da Comissão Europeia. Temos a Paula Panarra, diretora-geral da Microsoft Portugal. Temos a Carme Palma, Executive Director da Axians em Portugal. E ainda Pedro Dominguinhos, presidente do CCISP, que é o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, e ainda presidente do Instituto Politécnico de Setúbal. E é uma conversa que vamos fazer sobre o tema das qualificações digitais e, em jeito de introdução, eu diria que há muitas décadas que a transformação digital está a ocorrer nas organizações, os negócios estão a ser profundamente transformados, aparecem novos players, desaparecem empresas tradicionais que existiam, os negócios mudam e o digital está um pouco em todas as nossas vidas, na forma como nós vivemos, na forma como aprendemos, na forma como fazemos negócio. E isso era uma tendência que já existia há algumas décadas. No entanto, a pandemia veio mostrar quão forte essa tendência existe e se há diferença significativa entre esta pandemia e as anteriores que existiram, é que de facto hoje temos as tecnologias de informação e as comunicações ao serviço da continuidade dos negócios. E por isso, não só esses negócios estão a ser transformados de uma forma radical, como, ainda por cima, conseguimos continuar muitos desses negócios através de meios digitais, como estamos a fazer hoje, e isso significa que cada vez mais nós vamos precisar de qualificações digitais. Não só qualificações digitais em termos de técnicos que sejam capazes de desenvolver todos os sistemas que vão ser necessários para esta transformação digital dos negócios, mas também qualificações digitais em termos da população em geral, porque todos nós precisamos de mais qualificações para poder aceder, através dos meios digitais, às mais variadas formas de comunicação, às mais variadas formas de interação que hoje são necessárias e até imprescindíveis para que a sociedade continue a funcionar. E este é o tema de hoje. Como é que nós vamos conseguir que essas qualificações digitais existam em tempo útil para toda a população, sem aumentar grande diferença entre os que têm qualificações e os que não têm, porque aqueles que forem, de alguma forma, colocados de lado desta transformação digital serão muito prejudicados e, portanto, mais do que alguma vez foram noutras revoluções ao longo dos séculos, e por isso é muito importante que toda a nossa população acompanhe esta transformação.
E eu passaria desde já então a palavra ao João Santos para que nos faça a sua introdução. Muito obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Queria começar por agradecer à PVC e também ao Expresso por organizarem este evento e também por convidarem a Comissão a participar no debate. Eu não sei se já conseguem ver os slides que eu tenho ou se ainda tenho de fazer alguma coisa. Conseguem vê-los? Conseguem ver esta primeira página, não é? Ok, pronto, então eu vou... Muito obrigado. Portanto, eu vou tentar, nos 15 minutos que tenho, dar um pouco a visão que, a partir de Bruxelas, nós temos daquilo que tem sido a evolução do trabalho em Portugal na área das competências digitais e depois terminar por dar-vos um pouco a conhecer um conjunto de iniciativas que adotámos no dia 1 de julho, que têm por objetivo preparar a Europa para as competências digitais e também para toda esta transição da economia verde e transformação digital. Como eu disse, nós, a nível europeu, temos um conjunto de indicadores que seguimos, em que olhamos para todos os países, tentamos criar algumas comparações para que os países consigam posicionar no contexto europeu e também conseguir mais facilmente identificar áreas onde há maior potencial para crescimento. Apesar destas estatísticas, quase todas que eu vos vou mostrar, não serem muito positivas para Portugal, eu queria realçar um ponto fundamental, que é o facto de, nos últimos anos, Portugal tem feito saltos inacreditáveis. Eu trabalhei com o Fundo Social Europeu para Portugal há uns anos atrás, quando estava a tratar do Fundo Social Europeu, e eu recordo-me de Portugal ser apontado entre os países europeus como o pior em indicadores, como o abandono escolar. Tínhamos perto de 40% dos jovens em Portugal que não conseguiam sequer terminar o ensino secundário. Hoje Portugal está ao nível da média europeia e, portanto, muitos destes indicadores, apesar que eu vos vou mostrar, apesar de serem negativos, é preciso relativizar e ver que o ponto de partida em que Portugal estava há umas 2 ou 3 décadas atrás era de tal forma desfasado daquilo que eram as médias europeias que hoje, apesar de parecer estarmos mal, estamos muitíssimo melhor do que estávamos. Um outro fator importante de realçar também é que os outros países, mesmo aqueles que estavam mais avançados, continuam a avançar e, portanto, vão ver que em alguns indicadores o gap está a aumentar em vez de reduzir, não porque as coisas estejam a ficar piores, mas é que os outros também estão a avançar e muito rapidamente. O primeiro indicador que eu queria partilhar convosco é um que é feito pela nossa agência para as competências em Tessalónica, CDFOP, e eles olham para um conjunto de indicadores e grupam-nos em 3 grandes áreas. A primeira é Skills Development, portanto, o desenvolvimento das competências. Isto tem a ver com a eficiência do sistema de ensino, os níveis de abandono escolar, quantas pessoas é que saem do sistema de ensino com uma qualificação que as prepara para o trabalho e, portanto, aí Portugal está relativamente mal, como podem ver. Está, eu penso que no 23º ou 25º lugar a nível europeu. Essa primeira barra azul que vem em cima. Depois tem um outro indicador que é Skills Activation, que basicamente é de que forma é que a transição do sistema de ensino para o mundo do trabalho é eficaz. E aí estamos mais ou menos a meio da tabela, também porque Portugal até há muito pouco tempo tinha níveis de desemprego muito baixos e, portanto, a transição do mundo da educação e formação para o mundo do trabalho não era muito difícil, apesar de, como vê, não estávamos num caso brilhante. E o último conjunto de indicadores tem a ver com Skills Matching. Isto significa as competências que as pessoas adquirem no sistema educativo ou nas universidades, de que forma é que depois é utilizado quando as pessoas estão no mercado de trabalho. Porque, por exemplo, se uma pessoa ter um curso de relações internacionais e depois vai trabalhar para um supermercado, é evidente que há aí uma ineficiência da utilização das competências que as pessoas ganharam e, portanto, este Skills Matching é este terceiro conjunto de indicadores e aqui, mais uma vez, Portugal está relativamente mal. Portanto, apesar da transição do mundo da educação para o mercado de trabalho ser relativamente bom, depois, quando vamos analisar o que é que as pessoas estão de facto a fazer e até que ponto é que o sistema de ensino está adequado àquilo que é a realidade económica, aí vemos um desfazamento muito grande. Portanto, este é só, se quiserem mais detalhes sobre este indicador, podem ir ver, tem aí a fonte, portanto, com o link em baixo, podem ir ver como é que cada conjunto de indicadores é constituído.
Depois, há um outro relatório anual que a Comissão tem, que é este Índice de Digitabilidade da Economia e da Sociedade, e aqui, mais uma vez, analisamos um conjunto de indicadores, 5 neste caso, e como veem, Portugal penso que está em 21º lugar quando comparado com os outros países. E o que é interessante ver, quando vamos ver em que áreas é que Portugal está bem e em que áreas é que Portugal está mal, podem ver aqui neste desempenho relativo por dimensão que há algumas áreas, por exemplo, a conectividade, o acesso à banda larga. Aqui em Portugal estamos relativamente bem comparando com outros países. Eu vivo na Bélgica, posso-vos dizer que a minha ligação em Portugal é muito melhor qualidade daquilo que é da Bélgica, que é um dos países mais desenvolvidos da Europa. Em termos de serviços públicos digitais, também estamos relativamente bem, ou seja, o Estado tem tido a capacidade de criar portanto, portais na internet que permitem ao cidadão interagir com o Estado, com os serviços públicos de uma forma simples. Onde estamos relativamente mal, e eu penso que isto é muito pertinente para a discussão que vamos ter hoje, é a nível de capital humano. Como veem, a barra estamos muito longe daquilo que é a média europeia, que é essa linha laranja que vem aí, e também na utilização dos serviços de internet. E, portanto, vem do lado direito também uma pequena barra que de alguma forma contradiz aquilo que eu estava a dizer, que temos progredido muito, porque aí vem a barra azul, que é Portugal, que está-se a afastar um pouco daquilo que é a média europeia. Mas, globalmente, temos avançado, só como os outros têm avançado muito mais, portanto, o desfazamento em relação à Europa nota-se de uma forma mais evidente. Recorda-se que eu vos disse que, em termos de desempenho de capital humano, estamos relativamente mal, e este gráfico mostra um pouco, quando se vai ver os indicadores, em que é que estamos mal. Eu só queria realçar aí 2 desses indicadores. O primeiro é o nível elementar mínimo de competências digitais, portanto, 52% das pessoas têm um nível elementar de competências digitais, enquanto na resto da Europa é 58%. E, portanto, estamos um bocado desfasados nesse aspecto. Portanto, temos uma elite, vá lá, que tem competências ao nível de qualquer outro país europeu, porém, quando vamos ver, o grosso da população ainda tem grandes dificuldades em competências digitais. E também licenciados em TIC, nas tecnologias de informação e comunicação, estamos a cerca de metade daquilo que é os valores europeus, e podia dizer o mesmo em relação às mulheres, que aí o desfazamento ainda é maior, que daí é mesmo metade daquilo que é a média europeia. Um dos outros indicadores onde eu disse que havia um desfazamento maior é no desempenho de utilização de serviços de internet. Portanto, mas há alguns destes indicadores que estão bem, mas eu só queria realçar pessoas que nunca utilizaram a internet. Em Portugal em temos 22%, enquanto na média europeia é 9%. Pelos vistos, os portugueses gostam de ver as notícias pela internet, portanto aí estamos melhor do que a média europeia. 83% das pessoas vê as notícias pela internet, enquanto a média europeia é 72%. Na utilização de redes sociais, portanto isto tem a ver com WhatsApp e todas as outras coisas, Facebook, aí estamos melhor que a média europeia, curiosamente. 80% das pessoas fazem esse tipo de utilização das redes sociais, enquanto a média europeia está nos 85%, mas depois há outras áreas, por exemplo, nas compras, ainda há alguma relutância em fazer compras pela internet, enquanto no resto da Europa isso está a tornar-se cada vez mais vulgar. Portanto, isto era só para vos dar uma panorâmica dos principais indicadores relativos a competências digitais. Eu agora queria muito rapidamente dar-vos só uma ideia daquilo que foi um conjunto de propostas legislativas europeias que a Comissão propôs no dia 1 de julho. Eu peço desculpa por isto estar tudo em inglês, eu não tive tempo para traduzir para português, mas eu penso que a maior parte das pessoas entendem. E, portanto, no dia 1 de julho houve um pacote de medidas endereçados aos jovens, e tudo aquilo que tem a ver com competências dos jovens, principalmente para os jovens que têm dificuldade na transição da escola para o mercado de trabalho, esta garantia jovem, que vem de uma forma reforçada a apoiar esse público-alvo. E depois temos um outro conjunto de medidas que tem a ver com a requalificação, o upskilling and reskilling of adults, que cada vez se torna mais pertinente. Até aqui o sistema de ensino, até aqui não, eu diria que já há uns anos que há uma atenção para os adultos, mas até aqui o sistema de ensino estava especialmente endereçado
para os jovens, assegurar que todos os jovens tinham uma qualificação que lhes permitisse entrar no mercado de trabalho e ter uma participação ativa no mercado de trabalho, e cada vez mais, por causa da rápida transformação digital e a tecnologia, há um ênfase maior em assegurar que os adultos, portanto nós, que estamos a ver este debate, que tenham acesso a formas de requalificação muito mais eficazes. E, portanto, este Upskilling and Reskilling of Adults, New Skills Agenda, tem exatamente esse propósito de fazer com que o ênfase não seja só em assegurar que os jovens têm uma qualificação, mas que os adultos têm a possibilidade de uma forma contínua ao longo da vida atualizar as suas competências. E não só os adultos que estão no mercado de trabalho, mas aqueles que estão fora, porque, por exemplo, info-exclusão ou exclusão, não sei como diria isto em português, por exemplo, a minha mãe, se quiser fazer uma consulta médica ou se quiser reservar uma consulta médica, teria de ter a capacidade de ter competências digitais para fazê-lo. Portanto, as competências digitais não são só importantes para quem está no mercado de trabalho, mas também para uma active citizenship. Eu peço desculpa de estar com estes termos em inglês, mas por vezes, como não vivo em Portugal há mais de 30 anos, por vezes tenho dificuldade. Mas, portanto, esta participação ativa na sociedade é importante que não se olhe só para quem está no mercado de trabalho, mas também todos os outros. E, portanto, aquilo que motivou a nova agenda das competências é estas grandes transições da Green Transition, portanto, tudo o que é a economia verde, a transição digital, tudo aquilo que foi as lições que aprendemos com o Covid-19 e, por exemplo, no setor da educação, foi quase dramático, que não só se notou que havia grandes dificuldades no sistema de ensino em termos de acesso a infraestruturas tecnológicas, metodologias de ensino que aproveitam todas as oportunidades do digital para ensinar e aprender de uma forma diferente, o impacto que isto tem tido também em termos de exclusão social. Há muitos alunos que se vê, não só na Europa, mas eu diria mais fora da Europa, que pelo facto de não terem acesso às escolas tradicionais, abandonam o sistema educativo de forma definitiva, e o impacto social que isto poderá ter, essas pessoas que vão ser aqueles eternamente pobres que passam de situações de desemprego para emprego precário, depois de novo para o desemprego, e portanto todas as implicações que isso trouxe, e a agenda para as competências tenta responder de alguma forma a isso e também preparar para a recuperação, portanto com requalificação, porque aquilo que se vai notar depois portanto ainda estamos nessa fase, não é? De muitas empresas que não vão voltar a abrir, pessoas que vão deixar de ter o trabalho que tinham até aqui, e a grande necessidade de empoderar essas pessoas com competências que lhes permitem voltar ao mercado de trabalho e à nova recuperação económica que vai ter de acontecer. Portanto, de uma forma resumida, Skills Agenda, esta agenda para as competências que a Comissão adotou, tem 12 medidas. Eu não vou entrar em detalhe em nenhuma delas, só para dar ênfase talvez para este Pact for Skills, que é um pacto que vai ser lançado, portanto, uma iniciativa que vai ser lançada a 10 de novembro este ano. Já estamos a falar com vários parceiros no sentido de preparar esta iniciativa, e a ideia é trazer toda a sociedade, portanto, não só o sistema de ensino, como também as empresas, as organizações não governamentais, as câmaras de comércio e por aí fora, em que a sociedade entenda que o desafio da requalificação não é só um problema do sistema de ensino, mas é qualquer coisa que nos diz respeito a todos, e tem de haver uma cooperação muito maior entre o sistema de ensino e o tecido empresarial para eliminar aquilo que eu vos mostrei no primeiro slide, que é aquela skills mismatches, para assegurar que o sistema de educação não continua a dar as formações que dava sem ter uma tradução real naquilo que são as necessidades da economia. Depois, tudo o que tem a ver com competências para esta transição dual do verde e do digital, e uma outra iniciativa que estamos a preparar que tem a ver com Individual Learning Accounts, em que estamos a ver se é pertinente a Comissão ter uma proposta em que cada cidadão europeu teria uma conta pessoal para a requalificação que poderia utilizar da forma como entender melhor, ou seja, para desenvolver o seu percurso de carreira, ou, portanto, investir
essa conta, portanto, essas verbas que têm nessa conta na sua formação ao longo da vida. Os objetivos que temos para esta Skills Agenda, de uma forma de poder avaliar até que ponto é que tivemos sucesso, temos 4 grandes indicadores. Um tem a ver com a formação de adultos da população em geral, ter 50% das pessoas até 2025 a participar de uma forma contínua na formação ao longo da vida. Desses, ter as pessoas com baixas qualificações é pelo menos 30%. Vocês podem perguntar, mas porquê a população adulta em geral 50% e os de baixas qualificações são aqueles que mais precisam de 30%? E a razão é porque a base de partida é de tal forma diferente que aumentar dos atuais 4% para 30% das pessoas com baixas qualificações é um salto muito maior do que a população em geral, porque as pessoas com maior formação já estão a participar em aprendizagem ao longo da vida. Também para os desempregados, assegurar que os desempregados, não só os serviços públicos de emprego lhes arranjam um emprego, mas lhes dão as qualificações em, principalmente, competências digitais que os permitam, de uma forma mais eficaz, encontrar um trabalho sustentável. E o último indicador, e eu penso que é importante para nós aqui em Portugal, eu mostrei que 58% dos portugueses têm competências básicas digitais, queremos que isso seja aumentado para 75% como média europeia. Portanto, isto é um pequeno resumo daquilo que foi a iniciativa que adotámos em 1 de julho para a Skills Agenda. A outra iniciativa que eu queria rapidamente realçar é uma proposta da Comissão para o Conselho adotar uma recomendação sobre a formação profissional, e aqui, pela primeira vez, temos a nível europeu uma proposta da Comissão que olha para a formação profissional de uma forma mais completa, porque até aqui temos tido algumas recomendações para os Estados-membros em que olhamos, por exemplo, para questões de qualidade, para questões de aprendizagem, mas nunca houve uma iniciativa que olhe para a formação profissional de uma forma global. E, portanto, esta proposta da Comissão dá ênfase não só à formação ou à preparação para o mercado de trabalho dos jovens, na área da formação profissional, mas também dos adultos, nesta perspectiva de requalificação que vos falei antes, assegurar que o sistema de formação profissional permite não só ter a qualificação inicial, seja nela em que área for, mas também que dê uma ênfase muito importante a tudo aquilo que tem a ver com as transformações digitais e da economia verde. Depois tem um conjunto de iniciativas para ser levados a cabo a nível nacional, um conjunto de propostas da Comissão Europeia a nível europeu, e a digitalização na formação profissional, tanto em termos de conteúdos como a forma como o sistema de formação profissional é organizado, faz parte desta proposta. E depois temos um conjunto de 3 indicadores que eu vos referi antes. O primeiro é ter 82% dos alunos que saem da formação profissional a conseguirem entrar no mercado de trabalho e nas áreas onde estudaram, naturalmente, 82% dos alunos a conseguirem um emprego nos primeiros 6 meses, esse valor é mais baixo neste momento, ter 60% dos alunos da formação profissional a ter uma experiência real no mercado de trabalho. Portanto, isto tem a ver com work-based learning, não sei como é que traduzir isto em português, mas tem a ver com o sistema de aprendizagem, assegurar que as pessoas estão os alunos estão não só numa escola a aprender aquilo que têm de aprender, mas que durante os 3 anos da formação profissional, por exemplo, têm uma parte significativa que é passada num contexto de trabalho real, onde entendem o que é chegar ao emprego a horas, ter ética de emprego, colaborar com outros colegas de trabalho e por aí fora. Portanto, que a formação profissional tenha um contacto maior e prepare as pessoas melhor para o mercado de trabalho. E depois, em termos de mobilidade aqui estou a falar de uma pessoa durante o percurso da sua qualificação ir passar 3 meses, 6 meses, até 1 ano a uma outra escola de formação noutro país ou a uma empresa. Isto será apoiado com os fundos do programa Erasmus. Portanto, é evidente que eu tinha muito mais para vos dizer sobre isso, mas era só para vos dar uma ideia. E para terminar, aquilo que vos tinha a dizer, que não só estamos a desenvolver toda esta abordagem política para aquilo que deve ser as competências e a formação profissional no futuro,
como também a disponibilizar aos Estados-membros verbas muito, muito importantes para apoiar esta transição. É evidente que estas verbas não são só para a formação profissional, têm a ver com a resposta que a Comissão e os Estados-membros tiveram agora para afrontar a crise grave que temos, causada pelo Covid-19, e também o quadro financeiro plurianual para os próximos 7 anos, e portanto, como veem aqui, estamos a falar de quase mais de 2 mil milhões de euros que serão postos à disposição dos Estados-membros nos próximos anos. O quadro financeiro, aliás, vai haver uma cimeira amanhã em Bruxelas, onde vai ser discutido. Não vão ser discussões muito fáceis, porque há alguns Estados que pagam desde décadas muito mais do que recebem e estão cada vez mais reticentes em continuar a contribuir para o orçamento europeu, porque vão ser discussões muito importantes. Neste pacote de medidas que foi adotado recentemente, há um que eu queria destacar, que é este Next Generation EU, que é desdobrado em 3 pilares. Tem um pilar para apoiar os Estados-membros a recuperar da crise atual, portanto, para afrontar os problemas que temos agora, milhões de pessoas que estão em casa, que não conseguem trabalhar, muitas empresas que estão a fechar, portanto, apoiar aquilo que é urgente, que é preciso dar uma resposta imediata para não haver fenómenos de exclusão social e degradação social que poderiam ser graves para todos os outros que também têm emprego neste momento, portanto, resolver aquilo que é mais urgente. Depois também não só resolver as urgências, mas também estimular a economia, ter apoios para o passo seguinte, quando passarmos a atual crise. E depois um terceiro pacote de medidas que tem a ver com aprender com as lições da crise e assegurar que temos mecanismos a funcionar para que, quando chegar a próxima crise, e vai chegar com certeza em forma de pandemia ou uma outra qualquer, com as alterações climáticas, o que quer que seja, que a Europa esteja melhor preparada para afrontar estas crises. Portanto, isto era basicamente o que eu queria vos dizer. Como só tinha 15 minutos, lamento não posso entrar em detalhe, mas se houver algumas perguntas, terei todo o gosto em responder depois. Muito obrigado. Muito bem, João. Obrigado por este insight dentro da Comissão Europeia, à beira de uma cimeira, como disse bem, pode ser bem importante para todos nós e para que alguns destes planos possam ser rapidamente implementados. Eu tenho, de facto, algumas perguntas, mas vou guardá-las para o fim. Neste momento, queria passar rapidamente a palavra à Paula Panarra, quem deu as boas-vindas da Microsoft. Paula, obrigado pela ajuda a montar estas conferências e já agora, obrigado pela intervenção que se segue, importante para nos situar no panorama nacional também. Olá, muito bom dia, obrigada a todos, obrigada pelo convite e cumprimento também todos os membros do painel. Eu penso que estarão já a ver a minha apresentação, pedia só que me confirmassem, por favor. Certo, está a aparecer. Muito bem, muito obrigada. E, na verdade, vou dar talvez aqui o nosso contributo enquanto Microsoft para aquilo que o João e tão bem nos enquadrou, quer do ponto de vista europeu, quer do ponto de vista de Portugal e do nosso país. De facto, este é um tema que nós temos vindo a trabalhar de há algum tempo para cá e de tudo aquilo que sabemos e que temos estudado a nível global. Temos um número de cerca de 800 milhões de pessoas que em todo o mundo terão que de facto adquirir na próxima década novas competências, muitas elas relacionadas, claro está, com toda esta transformação para o digital. Há claramente uma necessidade de novas funções tecnológicas nos próximos 5 anos, 149 milhões é um número estimado para a totalidade das necessidades do ponto de vista de funções tecnológicas, mas também em Portugal o número é significativo e obviamente estas são funções mais tecnológicas, portanto mais relacionadas com tudo aquilo que é desenvolvimento aplicacional, tudo o que é a parte de dados e de data science, mas também de cibersegurança, de privacidade e obviamente de modelos ágeis de transformação. E portanto a necessidade por estas funções tecnológicas já existia, já aqui estava, nós já temos vindo a fazer algum trabalho nesse sentido, mas sem dúvida
que a alteração, e o João também o mencionou, é que cada vez mais esta não é apenas uma necessidade de introduzir estas novas competências nos currículos do ponto de vista da escola, seja ela básica, secundária ou depois universitária, mas claramente de uma necessidade de aprendizagem ao longo da vida, para que haja de facto a requalificação e a recapacitação de quem já hoje está no mercado de trabalho e que vai continuar a sua evolução, seja na profissão que tem hoje, seja na requalificação necessária para profissões do futuro, relacionado com estas novas competências. Portanto, aqui, por um lado, a necessidade está aqui, por outro, de facto, esta necessidade de o fazer, não apenas como talvez no passado encarávamos que novas profissões e novas competências traziam-se da academia, aqui uma realidade de requalificação e recapacitação ao longo da vida profissional. Dar-vos só nota como é que nós internamente, e também temos que o fazer, e fizemos uma aposta grande nesta cultura de Learn It All, ou seja, uma cultura de aprendizagem contínua, e para isso criámos, obviamente, também internamente plataformas que possam disponibilizar a cada um dos nossos empregados, e dependendo da sua função, aquilo que são formações obrigatórias, aquilo que são formações complementares disponíveis, muitas destas formações disponíveis em parceria com outras entidades e, portanto, não apenas naquilo que são, enfim, as nossas próprias tecnologias ou os nossos próprios conteúdos e formações, mas muitas formações de terceiras partes que trazemos e disponibilizamos aos nossos colaboradores. Criámos dias de aprendizagem, ou seja, todos temos na nossa agenda dias ao longo do trimestre, ao longo do ano, que estão totalmente dedicados a self-learning ou a momentos de aprendizagem em conjunto e em sala, e temos ainda uma biblioteca em que disponibilizamos um vasto leque, cobrindo inclusive várias áreas do conhecimento e várias áreas de interesse, e que disponibilizamos gratuitamente aos nossos colaboradores. Portanto, dar-vos nota que temos feito este progresso nós próprios para cada vez mais termos, de facto, os nossos colaboradores mais preparados para aquilo que são os novos desafios. E, portanto, também temos um papel a desempenhar relativamente a esta necessidade que a sociedade tem de requalificação e de capacitação. Temos 3 grandes plataformas onde disponibilizamos muitos conteúdos gratuitos. O Microsoft Learn é, acima de tudo, uma plataforma com conteúdos mais tecnológicos. O LinkedIn Learning tem mais de 6.000 formações, muitas delas também gratuitas, e aqui num leque mais abrangente de soft skills e de outros skills de profissões que não apenas as estritamente tecnológicas, e ainda para, enfim, quem está mais na área de programação e desenvolvimento, o GitHub Learning Lab. Portanto, são 3 plataformas onde nós disponibilizamos muitas formações gratuitas, e a verdade é que constatamos já durante os meses de abril e maio um aumento significativo de procura e de consumo destes conteúdos. Portanto, vem, na verdade, revelar que esta situação pandémica e a situação económica que esta situação vem trazer levam já a uma procura muito mais elevada, e, portanto, isto são índices de crescimento do consumo destas plataformas nos últimos 3 meses a nível global. Portanto, de facto, a disponibilização é importante para que as pessoas possam elas próprias iniciar este caminho de requalificação. E por isso lançámos muito recentemente uma iniciativa em que nos propomos, dos próximos 2 anos, conseguir que 25 milhões de pessoas em todo o mundo adquiram competências tecnológicas com esta nova iniciativa de capacitação. Dar-vos nota de que não são competências tecnológicas para quem tem profissões na tecnologia, mas sim estas competências digitais e tecnológicas que todas as funções e todas as profissões vão necessitar neste futuro mais digital.
E, portanto, é, na verdade, uma iniciativa que assenta em 3 grandes pilares. Por um lado, identificar as funções e as competências mais procuradas neste momento, portanto, de maior empregabilidade, dar depois acesso a conteúdos e percursos de aprendizagem específicos para estas funções e acesso a certificações a um preço muito inferior, a um custo muito inferior àquele que é o habitual, para complemento adicional curricular e ainda ferramentas de pesquisa de emprego, mas também de preparação para as entrevistas e para todos os processos de pesquisa e de empregabilidade. Estas são as 10 funções que, através daquilo que são os dados que temos no LinkedIn Economic Graph, estas são as 10 profissões, 10 funções que neste momento são mais procuradas e foi para estas mesmas 10 funções que, como veem, estão algumas de facto num campo mais tecnológico, como um desenvolvimento de software ou uma equipa de suporte de IT, mas muitas outras são funções como analista financeiro ou designer gráfico, mas que hoje têm esta procura muito relacionada também com novas competências do digital destas profissões que, não sendo profissões novas, têm novos desafios. E, portanto, o que fizemos foi depois criar estes percursos de aprendizagem totalmente gratuitos para estas 10 funções que identificámos e que são complementadas, como disse, com conteúdos técnicos no Microsoft Learn ou conteúdos de desenvolvimento e de programação no GitHub. Temos ainda disponível alguns conteúdos de soft skills no LinkedIn Learning, porque, de facto, no momento de requalificação para a empregabilidade, acreditamos que há, de facto, um conjunto de outras aprendizagens e de outras competências que, mesmo quem as tem e já hoje as pratica, é bom fazer, de facto, este refresh de muitas destas competências num momento de facto, nos candidatarmos a um novo desafio ou de procurarmos o nosso próprio desenvolvimento individual. E como vos tinha partilhado, de facto, aqui o acesso às certificações e a ferramentas de preparação para as entrevistas num objetivo claro de capacitar para uma maior empregabilidade. É isto que nós acreditamos, é que de facto a aprendizagem vai ser feita ao longo da vida, tem que ser feita por todos e as empresas, as organizações têm aqui um papel importante e não temos visto um investimento a aumentar naquilo que é a formação e a requalificação dos próprios colaboradores e, portanto, é muito bom ver esta agenda da Europa e a forma como, enquanto país, tiramos partido dela para, de facto, requalificarmos o maior número de pessoas possível para estas novas competências e para esta nova situação da economia e por isso também nos juntamos à iniciativa Upskill da APDC para, juntamente com este programa, que está desde já disponível, podermos continuar a contribuir para a requalificação e a capacitação para o digital em Portugal. Obrigada. Muito obrigado, nós, Paula, por esta apresentação e, sobretudo, por estas dicas úteis para quem nos está a seguir, para procurar novas capacitações para este desafio tão monstruoso que temos pela frente. Eu aproveito para passar já, e neste enquadramento, a palavra à Carmo Palma. A Carmo é da Axians, uma empresa dedicada às tecnologias da informação e comunicação para esta transformação digital. Carmo, é a sua palavra. Eu não sei se, Carmo, não sei se consigo ouvi-la em condições. Obrigada, bom dia, consegue? Agora sim. E também está a ver a apresentação, não é? Certo. Muito bem, então, bom dia a todos, obrigada pelo convite para participar neste debate e gostava de dar também boas-vindas a quem nos está a acompanhar remotamente nesta conversa. Estamos sem microfone. Pode ativar o microfone, por favor. Sim. Agora sim, acho que sim. Agora está bem.
Ok, estava só a confirmar porque eu, para passar os slides, precisei de passar para a apresentação e isso fez mute. E ele desligou o microfone, exatamente. Espero que agora estamos bem. Bom, estava eu a dizer que o digital é central hoje e nós, Axians, somos um grande empregador de talento digital. Em Portugal temos mais de 1.200 profissionais nesta área e recrutamos mais de 100 profissionais por ano. Temos polos em vários pontos do país. Para nós, as competências digitais são cruciais e encaramos-las como um meio para atingir o fim. Portanto, o nosso foco é criar soluções digitais, naturalmente, que sirvam os negócios, as pessoas, a sociedade. Isto significa que, quando estamos a desenvolver uma solução, temos como preocupação principal o impacto dessa mesma solução. E levantamos perguntas como servirá para otimizar os custos da empresa, servirá para criar novas fontes de receita, para melhorar a experiência do cidadão ou do cliente, para diminuir a pegada tecnológica. Portanto, estas são as verdadeiras questões que queremos endereçar e o digital, para nós, está ao serviço dessas mesmas questões. Consideramos o digital uma commodity, ou seja, sem competências digitais ficamos em clara desvantagem competitiva. Ter competências digitais também não é, por si, uma vantagem competitiva. É necessário algo mais e já vou abordar esse tema. Portanto, um indivíduo, um país, uma empresa que não investe em competências digitais tem claras desvantagens. A Axians aposta em vários programas de desenvolvimento de competências digitais no país. Fomos parceiros e investimos desde o primeiro dia no programa Upskills. Investimos na criação de um centro de engenharia em Castelo Branco, onde estamos a promover o desenvolvimento destas competências na região. Somos parceiros de várias entidades de requalificação profissional e contratamos também anualmente algumas dezenas de quadros requalificados. Fazemos também algumas apresentações para sensibilizar as meninas para irem mais para cursos de tecnologia. Fazemos também o acolhimento de algumas pessoas do secundário que querem ter contacto profissional, em que passam uns dias connosco. Enfim, tudo isto são contributos que nós damos e que entendemos que é a nossa responsabilidade por ser obrigatório investir em competências digitais. Portanto, a Axians suportará sempre, na medida do possível, iniciativas que aumentam a empregabilidade, aumentam o talento que nós próprios poderemos vir a contratar e aumentam a competitividade do país. Dito isto, ter competências digitais é obrigatório, inquestionável e, obviamente, todas as apresentações anteriores reforçaram a importância de as ter e, como referi anteriormente, não ter competências digitais é uma desvantagem clara competitiva. No entanto, também consideramos que não é suficiente para ganharmos vantagem competitiva. Os novos desenvolvimentos em inteligência artificial são de tal forma inovadores que já substituem o cérebro humano em várias atividades. As revoluções industriais anteriores a que assistimos focavam-se muito em substituir tarefas de carácter mais físico, tarefas desempenhadas por humanos. Hoje em dia já estão a ser colocadas em causa algumas tarefas de caráter intelectual, o que significa que tem, por isso mesmo, esta revolução industrial tem impacto em todos os setores de atividade, sem exceção. E, portanto, não é tanto na componente de especialização e de conhecimento que nos diferenciamos face a uma máquina. E sim, também em atividades e competências como criatividade, capacidade de construir soluções em contextos de incerteza e de ambiguidade, na empatia, na imaginação. E a situação pandémica que vivemos é um bom exemplo de como este tipo de competências, aliado a competências digitais, de facto nos dão uma vantagem competitiva. Portanto, a forma rápida como nos adaptamos a esta situação e como, aliás, também assistimos a alguns negócios a se adaptarem rapidamente a esta situação. Não ficarmos frustrados perante um cenário de incerteza que vivemos. Não pararmos ou não ficarmos bloqueados neste contexto porque é ambíguo e, portanto, não sabemos para que direção vamos e ficamos um pouco bloqueados. Portanto, todas estas competências e estes skills são muito relevantes, como digo, em complemento às competências digitais e que devem ser desenvolvidas. E é por isso que na Axians temos uma cultura de crescimento e investimos continuamente na criação de talento altamente desenvolvido, autónomo e empreendedor,
Quer a Paula, quer o João referiram, e eu concordo, que a aprendizagem hoje é para a vida e que as empresas, por isso mesmo também, têm a responsabilidade de contribuir para o ensino e não apenas olharmos para a aprendizagem como parte no início das nossas vidas, na escola e na universidade. E, portanto, as empresas hoje desempenham um papel muito importante para darem continuidade à aprendizagem que é necessária. Também é importante, por outro lado, nós individualmente termos essa consciência e procurarmos proativamente essa aprendizagem, que de facto nos valoriza e que é obrigatória para nos mantermos também competitivos no mercado de trabalho. Portanto, eu defendo que essa é a nossa responsabilidade enquanto empresas e por isso temos uma cultura de crescimento contínuo na nossa empresa, na Axians. Procuramos ser uma dual bottom line company. E o que é que isto significa? Significa que queremos produzir valor dual, por um lado num sentido económico, e obviamente que essa é a responsabilidade de qualquer empresa com fins lucrativos, mas ao mesmo tempo que produzimos valor económico, também produzimos valor humano. Ou seja, é a preocupação e daí o dual em tudo o que fazemos e em todas as decisões que tomamos devem ter em consideração que devíamos gerar valor quer económico, quer humano. O crescimento pode ser horizontal e promovemos o crescimento horizontal com muitos cursos de formação, muitos a Paula também referiu anteriormente e que são críticos para as empresas, acrescentar conhecimentos ao que já sabemos, novas linguagens, novas tecnologias, novas plataformas, mas o crescimento também deve ser vertical, portanto simultaneamente, e o crescimento vertical no fundo é transformar a perspectiva do que sabemos e desenvolvermos maturidade enquanto pessoas para lidarmos com situações complexas. Um exemplo engraçado é, por exemplo, nós podemos ter formação sobre como gerir conflito e aprendemos as técnicas para podermos ser produtivos nessas situações, mas ao mesmo tempo poderemos e deveremos fazer um crescimento vertical que é olhar para o conflito e para a divergência de opiniões como algo que pode enriquecer o resultado final de uma conversa ou de uma solução e, portanto, abraçar esse mesmo conflito, de forma construtiva e de forma curiosa até. E isso já é um crescimento vertical, não se aprende apenas com as técnicas, obriga a que a nossa perspectiva e a própria identidade se modifique ao longo do tempo. Portanto, o valor, e nós acreditamos muito nisso, é criado no desenvolvimento contínuo destas duas dimensões, com a ambição de nos tornarmos, pessoalmente e individualmente, altamente desenvolvidos. Portanto, no fundo, estamos a trabalhar numa nova release, numa nova versão de nós próprios, todos os dias. Portanto, terminando, eu queria deixar a mensagem de que estamos a testemunhar mudanças a um ritmo sem precedentes, todos nós estamos muito conscientes disso hoje, para termos valor enquanto profissionais, enquanto empresas e enquanto país. É obrigatório termos competências digitais e daí a importância de programas como este, o Upskills, e adicionalmente também é crítico desenvolvermos continuamente enquanto humanos e para nos diferenciarmos no mercado e para nos prepararmos para as profissões de futuro. Obrigada. Muito obrigado à Carmo Palma por esta ajuda e esta consciencialização. Esta sessão, quando pensamos no painel, tinha necessariamente enquadrar-se também, ou enquadrar também, o debate da formação dentro das universidades e politécnicos. É para isso que temos connosco o Pedro Dominguinhos, do CSISP, uma sigla que talvez não diga por si só muita gente, mas que na prática dá corpo ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Pedro, a palavra para si, para esta nova apresentação. Bem, muito bom dia ao David Diniz, aos meus colegas de painel, a todas e a todos aqueles que nos estão a ver em streaming. E eu, ao contrário dos meus colegas, não vou ter uma apresentação em PowerPoint e, portanto, irei, sobretudo, ter a preocupação de fazer algumas reflexões sobre aquilo que tem sido o caminho e também sobre algumas necessidades que o futuro nos traz e também trilhar já algumas, ou discutir algumas soluções que estão a ser encontradas para reforçar essas mesmas competências. E eu começava por pegar nos dados que o João Santos apresentou e olhá-los no copo meio cheio.
Há um dado do DESI que o João apresentou, que é a percentagem de licenciados em tecnologias de informação e comunicação, que neste momento representam 1,9% em Portugal, quando a média europeia é de 3,6%. Eu destacava aqui, sobretudo, foi a evolução. Nós, em 2 anos, passámos de 1,2% para 1,9%, o que significa que reduzimos o gap em cerca de 50%, comparando com a média europeia. O que é que isso significou? Significou que houve uma estratégia concertada entre as instituições de ensino superior, entre as empresas e também a nível nacional com o projeto Encode, que no espaço de 2 a 3 anos foi possível aumentar significativamente quer as vagas em tecnologias de informação e comunicação, ou seja, numa lógica prospectiva daquilo que hoje em dia são setores emergentes e que respondem à competitividade do país, mas também uma outra área, e que não estão aqui nos licenciados, mas que tem aumentando significativamente a formação, que são os cursos técnicos superiores profissionais. E por que razão é que eu refiro isso? Nós estamos a falar de cursos de 2 anos nos institutos politécnicos, idealizados e desenhados em articulação entre as instituições de ensino superior e as empresas, e que nos últimos 5 anos significou que 25 mil novos estudantes ingressaram nesses cursos, com taxas de conclusão na ordem dos 70% a 75%. O que é que isso significa? Que nós estamos a desenvolver um novo conjunto de competências com um número muito significativo desses jovens nas áreas das tecnologias de informação e comunicação e nas áreas também das engenharias. E, portanto, nas áreas vulgo STEM. E essa tem uma vantagem muito clara, porque significa uma entrada, o objetivo é uma entrada imediata no mercado de trabalho, mas com uma resposta muito significativa às regiões e ao padrão de especialização dessas mesmas regiões e também às empresas. E, portanto, isso significou que nós criámos uma nova oferta formativa que era uma lacuna que existia no nosso sistema de ensino superior e que permitiu responder de uma forma mais rápida. E é bom não esquecer que nós não podemos apenas responder de uma forma rápida, porque quando falamos de soft skills, quando falamos de capacidade de resolver problemas, de criatividade, isso significa que temos que desenvolver essas mesmas competências nos estudantes que passam pelo ensino superior. E, portanto, focarmos apenas na tecnologia A ou B significa que não estamos a dotar esses mesmos estudantes de competências. Agora vão ouvir um relógio a tocar, e, portanto, é uma tecnologia analógica, não é digital. E portanto, mas para vos dizer não é que um sinal para acabar. Ainda não é um sinal para acabar. Pode continuar. Portanto, são das 12 horas e portanto, das 11 horas, portanto, já passou. Estava eu a dizer que essas competências só se conseguem, naturalmente, as competências da empregabilidade significa que os estudantes têm que ser expostos a outro tipo de conteúdos, a outro tipo de práticas que não se podem apenas focar na resolução imediata de problemas. Portanto, como compreenderão, há aqui uma tensão permanente na escolha das metodologias, na escolha dos conteúdos, para responder àquilo que nós, ouvimos, que é, ainda não sabemos quais são as profissões do futuro. Portanto, o que significa que a formação não pode apenas ser numa tecnologia A ou B, também tem que ser, como é óbvio, mas tem que ter outras componentes e ser mais abrangente. E, portanto, desse ponto de vista, o que estamos a fazer é de criar técnicos superiores, intermédios, que depois têm também uma possibilidade de aprendizagem ao longo da vida. E nós temos vários exemplos nos politécnicos de ligação com as empresas específicas nos territórios, em Tomar, em Setúbal, em Viseu, em Castelo Branco, no Porto, em Barcelos, nas mais variadas áreas, onde foi possível responder às necessidades, com uma vantagem adicional, que é algo que essas novas competências digitais contribuem de uma forma significativa, que é a possibilidade de tornar, eu diria, a distância ou o território menos, eu diria, limitador nas atividades económicas que pode acomodar. Se hoje em dia formos a Viseu ou a Castelo Branco, eu neste momento estou no Alentejo, e, portanto, estou a fazer esta conferência. E muitos trabalhadores da Axians ou da Microsoft neste momento estão localizados provavelmente numa região do interior a trabalhar para o mundo. Isso significa que o desenvolvimento dessas competências digitais, numa lógica de nearshore, por exemplo, permite ter outros benefícios de coesão territorial e de fixação de jovens ou menos jovens
Basta olhar para as possibilidades do teletrabalho em regiões de menor densidade, contribuindo também para o desenvolvimento dessas mesmas regiões. E há 3 ou 4 cidades do interior que eu gostava de destacar: Bragança, Viseu, Castelo Branco, Fundão, que são exemplos muito claros de como é possível, eu diria, furar ou ultrapassar a tirania da geografia do interior. E, portanto, significa isso outra coisa, que é possível, com políticas concretas, desenvolver resultados e obter resultados com os quais nós não estávamos à espera. Isto significa uma outra coisa, que é uma lógica de ecossistema e uma lógica de cocriação. Ou seja, uma empresa só por si é insuficiente, um politécnico ou uma universidade só por si é insuficiente, um município só por si é insuficiente. A lógica de criar aqui um conjunto articulado de atores para o território é essencial. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos a caminhar para uma outra dinâmica de ter diferenciação nas formações de ensino superior que respondem a necessidades diferenciadas de, naturalmente, formação básica e especializada, que é fundamental, mas também, e cada vez mais, a necessidade de formação ao longo da vida. Não é por acaso, a Comissária Maria Gabriel apresentou as 3 grandes prioridades para até 2025 do Espaço Europeu de Ensino Superior, e fala de cocriação, de formação ao longo da vida e de inclusão. E podíamos aplicar isso exatamente à questão das competências digitais. A formação ao longo da vida desempenha um papel fundamental, e os gráficos e os dados que o João apresentou logo no início da sua apresentação são muito claros. Nós precisamos de investir fortemente. Há um estudo da OCDE da semana passada, que é ainda mais gravoso e obriga-nos a uma ação muito concreta. São as pessoas menos qualificadas que mais estão a ser afetadas pela pandemia. São aquelas que conseguem aceder a empregos, mais dificilmente conseguem aceder a empregos mais qualificados, o que significa que são aqueles que estão sujeitos à precariedade, estão sujeitos a salários mais baixos e a uma maior dificuldade em progredir socialmente. O que significa que, como país, e olhando para aquilo que são os nossos programas da União Europeia, a formação ao longo da vida desempenha aqui um papel crucial. E, portanto, aqui o ensino superior tem articulado vários projetos. Eu já falarei do Upskill, mas nós neste momento temos em curso um conjunto de iniciativas em articulação com o IFP que permite a requalificação de licenciados em áreas não tradicionais. Nós amanhã vamos ter uma apresentação no Teatro Itália do projeto Upskills e vamos ter 3 exemplos de pessoas que vêm do design, da comunicação social, das áreas das ciências sociais, que num curso de formação ao longo da vida planeado com as empresas, isto aqui é fundamental, porque estamos a falar de formação específica para reconverter carreiras, o tal reskilling, mas são pessoas que hoje em dia estão a fazer testes de software. E vem da comunicação social. Portanto, significa que as pessoas têm as competências básicas escolares necessárias, permitem uma reconfiguração da carreira. Portanto, esta é uma estratégia que é essencial e que, naturalmente, a pandemia veio potenciar, mas também veio fazer uma outra coisa. Veio mostrar-nos que é possível adotar estratégias de e-learning e que as pessoas têm capacidade de aprender. E isto é uma vantagem tremenda, porque significa compatibilizar as agendas pessoais, profissionais e de formação das pessoas. E, portanto, há algo que precisamos de flexibilidade para poder, naturalmente, responder a desafios diferenciados dessas mesmas pessoas. Não é aceitável, melhor dizendo, não é possível que alguém que trabalha 8, 10 horas por dia, depois vá ao final do dia, 5 dias por semana, presencialmente para uma formação. Nós temos que ter aqui modelos híbridos que naturalmente respondam a essa necessidade de conciliação, e isto consegue-se através de metodologias pedagógicas ativas, naturalmente utilizando user cases das empresas, utilizando problem-based learning, mas que as pessoas acabam por ter aqui um sentido de utilidade muito forte. E é por isso que, naturalmente, o projeto Upskill foi construído exatamente nessa lógica, numa lógica de parceria, neste caso a APDC e as empresas que participam, o Instituto de Emprego e Formação Profissional como responsável, naturalmente, da política de formação em Portugal, e os politécnicos, e também neste caso o ISCTE, que serão responsáveis pela formação numa lógica imersiva de 4 a 6 meses, 3 meses de estágio, e depois talvez aqui aquilo que é inovador no panorama, eu diria, europeu, que é a responsabilidade das empresas em contratarem as pessoas que passem pelo processo a um salário inicial de 1.200 euros. Isto significa também qualificação do emprego.
significa também uma aposta muito clara. E, portanto, não é por acaso, nós neste momento já temos cerca de 2.500 inscrições no site, portanto, que começará em setembro. Portanto, essa é uma resposta muito clara, articulada e em parceria, de como as instituições de ensino superior, as instituições públicas, neste caso de apoio à formação, e as empresas, estão aqui disponíveis para responder a esse mesmo desafio de qualificações mais especializadas. Por fim, há um trabalho, e a Paula levantou isto há bocadinho, que é da inclusão. Nós continuamos a ter, e aí acho que os dados que o João Santos apresentou gritam, nós continuamos a ter uma quantidade muito significativa de pessoas que está completamente excluída daquilo que são as competências tecnológicas básicas. Isso significa, hoje em dia, por exemplo, para uma população idosa, e eu estou numa região, e estou neste momento numa localidade que tem 250 pessoas e que mais de 60% têm mais de 65 anos, significa que se enviarem as receitas por telemóvel, a maior parte dessas pessoas não consegue ter os medicamentos. Ou tem mediadores, e também já existem programas tecnológicos de mediação, mas significa que nós temos que tentem fazer o IRS sem ter quaisquer conhecimentos no portal das finanças. E, portanto, isto significa que nós estamos num outro patamar, que é da exclusão tecnológica e, portanto, a nossa aposta na inclusão é fundamental para não criarmos um outro tipo de analfabetismo e que nós podemos denominar de iliteracia digital. É também aqui um papel crucial, que a especialização é essencial, mas temos que garantir o básico no acesso às tecnologias. E para terminar, para dizer que nós estamos cada vez mais numa lógica integrada a nível europeu, e na cocriação, e a União Europeia, num dos programas claros que vai lançar, é a criação de universidades europeias. E, portanto, numa lógica integrada a nível europeu, também numa lógica de territórios como laboratórios vivos, que permitem, naturalmente, encontrar soluções para os desafios colocados e, portanto, e também aqui os politécnicos têm sido capazes de dar resposta. Ainda a semana passada, viram 3 candidaturas aprovadas a universidades europeias, entre 24 selecionadas a nível europeu, incluindo 4 instituições politécnicas, o que revela também esta capacidade de ligação ao território numa lógica sempre internacional. E, portanto, David, concluía para já, acho que nos 10 minutos que nos estavam atribuídos. E peço desculpa pelo sistema analógico que tocou. Não tenho de pedir desculpa, só deu animação a esta nossa conversa. E a realidade, vida, também faz parte mesmo do mundo digital. Pedro, obrigado por este contributo, foi muito útil, até porque me permite, deu-me mote para lançar a pergunta que eu queria deixar-vos. E eu vou sugerir que depois pudessem responder pela ordem das intervenções, para todos sabermos exatamente por onde vamos. Como o tempo já não é muito, se calhar vou juntar 2 perguntas numa e os meus amigos responderão na medida do que entenderem melhor ou mais útil. Uma breve introdução para dizer isto. Nós, antes desta crise eclodir, falávamos muito da nova Revolução Industrial, 4.0, acho que era assim, e da grande oportunidade que Portugal tinha neste campo, porque era uma nova Revolução Industrial e Portugal estava num patamar mais ou menos, ou mais equiparável a outros concorrentes do que em outras anteriores revoluções industriais. Olha, a verdade é que esta crise, esta pandemia, bateu sobre nós todos, de uma maneira muito violenta, e só mesmo a economia digital é que permitiu manter a economia viva e, para não dizer mesmo, de algum modo, o nosso modo de vida minimamente à tona. A verdade é que nós temos um país a 2 velocidades deste ponto de vista. Os quadros que foram mostrados, de resto, pelo João Santos são bastante ilustrativos e o que o Pedro Domingos dizia acrescentou vida, realidade, país a esses quadros. E a minha dúvida, francamente, é se, tendo em conta a perspectiva que temos pela frente de um inverno difícil, ainda ontem o Primeiro-Ministro falava disso, de possibilidade de uma segunda vaga, de termos que nos retrair, ainda que não totalmente como aconteceu em março, se estas desigualdades de que falaram, entre mais novos e mais velhos, entre cidadãos que vivem no litoral do país e no interior do país, também, se quiserem, a desigualdade para com
outros competidores externos que as nossas empresas têm, que o nosso país tem, se nós não temos um ponto de partida, perdoem-me o pessimismo, mais difícil, tendo em conta a necessidade urgente de respostas tão grande que se abate sobre nós nesta fase. E acrescentava este ponto, nós sabemos que a União Europeia tem um método de entendimento, de consenso necessariamente prolongado, difícil, porque é preciso concertar muitos países, muitos governos, muitas orientações ideológicas e programáticas diferentes. É por isso, por norma, um processo de decisão difícil, moroso, e esta segunda pergunta tem a ver com isso. Dependentes como nós estamos sempre da velocidade ou do apoio da União Europeia para acelerarmos estes processos, até que ponto é que podemos contar com uma União Europeia aqui mais ágil do que tem sido o hábito, até em crises anteriores. Rogério, eu começava por si. Muito obrigado, David. Olha, eu diria que Portugal não está especialmente qualificado à partida para lhe correr bem esta nova resolução, ou seja, eu não acho que nós tenhamos mais vantagens nestas do que tínhamos noutras anteriores. Temos é que trabalhar bem para transformar as nossas desvantagens em vantagens. E começaria por dizer o seguinte: normalmente, e aqui há uns tempos falava-se que havia países periféricos e havia países centrais, e os países periféricos eram aqueles que, pela geografia, não estavam, digamos, no centro, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, ou da China, enfim, dos sítios onde acontecem os negócios. De facto, o que as tecnologias de informação vieram fazer foi a transformação da noção de periférico. Ou seja, quem vai ser periférico daqui para a frente não são aqueles que estão geograficamente menos bem colocados, porque isso vai se resolver, mas são aqueles que ou não têm acesso a capital, ou não têm acesso a competências, ou são muito complicados. São os 3 Cs que eu aqui arranjo para ser assim uma metáfora simples. Capital é fundamental na área na altura das tecnologias de informação, como nós bem vemos, porque todos os novos negócios que resultaram da transformação digital foram possíveis porque havia capital de risco disponível para os apoiar. Muitos deles não teriam nascido se não houvesse essa disponibilidade de capital. Competências é o que estamos a debater neste debate. E eu ia buscar ali uns números do João Santos para fazer aqui um raciocínio que eu acho que é muito importante e que sai dos dados dele, que é o seguinte: o problema de Portugal não é a infraestrutura. Desse ponto de vista não somos periféricos. Temos excelentes telecomunicações ao nível do melhor que há no mundo e temos também acesso às plataformas de software todas que existem sem nenhum problema. Portanto, nós não temos um problema de infraestrutura digital. Dizia-se que tínhamos um problema de acessibilidade, ou seja, as pessoas porque não tinham dinheiro ou porque não tinham disponibilidade de ter acesso a esses meios, as pessoas não usavam. Os números do João mostram que isso é falso. Se mais de 80% dos portugueses veem notícias na internet e mais de 80% dos portugueses acedem às redes sociais, é porque eles têm dispositivos e é porque eles têm acesso às telecomunicações e é porque eles, de alguma forma, arranjaram forma de pagar. O que a gente não faz, como esses números também mostram, é usar isso para os negócios. É usar isso para a nossa produtividade pessoal e é usar isso para o dia-a-dia dos negócios. E é isso que nos falta. Ou seja, a gente já sabe usar a nossa infraestrutura para podermos aceder à internet para falar com os outros e para ler notícias, e até para jogos, também lá estava no número do João, mas não fazemos isso para ganhar dinheiro. E esse é que é o problema do país. Ou seja, nós não temos dinheiro, como país, a nossa sociedade não tem dinheiro, 250 mil portugueses pagam o IRS quase todo. Não temos dinheiro nem como pessoas, nem como instituições, as nossas empresas são geralmente muito pequenas e descapitalizadas e temos competências para usar, já conseguimos aceder à internet, já conseguimos fazer jogos, já conseguimos falar com os outros, já conseguimos ler notícias, mas não usamos para o negócio essas competências. E, finalmente, somos ainda muito complicados. Cada vez que sai uma legislação europeia qualquer, nós
na transposição complicamos aquilo tudo para ficar pelo menos o dobro da complicação que tinha inicialmente. E até mesmo os regulamentos, que não precisavam de ser transpostos para o direito nacional, também os complicamos. Ou seja, criamos complexidade às pessoas e às empresas e tornamos tudo mais caro. Portanto, temos um ecossistema deficiente do ponto de vista dessa complexidade. Durante os últimos anos fizemos muito na administração pública, por exemplo, para criar sites e aplicações para N coisas, mas o que é facto é que hoje nós conseguimos, com o nosso telemóvel, com uma aplicação, comprar um automóvel em 5 minutos, e há determinados sites da administração pública que a gente ainda precisa de um consultor fiscal ou outro para conseguir usar aquilo. E quando tem dúvidas é remetido para a legislação, que é precisamente aquilo que não se quer. Ou seja, nós temos que continuar a descomplicar, voltar àquele espírito do simplex, voltarmos a garantir que tudo o que é transacional nós conseguimos fazer online, aquilo que é emocional não, mas aquilo que é transacional conseguimos fazer online tudo, o que é emocional só uma parte, estamos aqui a falar todos uns com os outros, mas há partes que não, por exemplo no turismo e outras áreas é necessário a pessoa experienciar local as coisas, mas temos que puxar então pelas nossas competências que a nossa população já tem e criar as que não tem, para conseguir, que as empresas usem as tecnologias de informação para ser mais eficientes, como já foi amplamente referido, e para que as pessoas consigam usar essas competências não apenas para ler notícias, jogos e falar com os amigos no Facebook, mas para fazer negócios. E é para isso que, do lado das empresas, serve o programa Upskill, para trazer mais pessoas para que as empresas possam usar. Nós temos um déficit grande de técnicos no domínio das tecnologias de informação, para que as empresas continuem a fazer o seu trabalho de simplificação dos seus serviços, dos seus processos, através das tecnologias, e competências para as pessoas, para que elas as saibam usar em nome da sua produtividade pessoal, do ensino, da aprendizagem, neste caso, e da utilização de tudo o que é transacional na internet, para que o nosso país seja mais produtivo, as nossas empresas, sobretudo as pequenas, mais produtivas, pequenas e médias, enfim, todas aquelas que têm menos acesso a estes mecanismos digitais, para que, de facto, nós tenhamos uma população mais qualificada que saiba usar e que use o digital para os seus negócios e não só para o entretenimento em geral. Acho que é uma boa notícia, as pessoas já conseguem usar para algumas coisas, temos que continuar este caminho para garantir que eles vão saber posicionar-se nos negócios e nas profissões do futuro. Para terminar, apenas uma nota, não sei se repararam nos slides da Paula, daquelas 10 novas profissões, só 2 estavam escritas em português. As outras estavam escritas assim numa coisa que eram umas palavras em inglês e outras em português. O que mostra que até as profissões do futuro, a gente ainda não sabe em português bem dizer como é que são. Portanto, outras qualificações ligadas ao digital, como a aprendizagem do inglês, etc., também são fundamentais. Mas tudo isto é possível usar, digamos, a rapidez com que nós temos feito estas transformações e que o Pedro Dominguinho já referiu, para continuar a fazê-lo e para, de facto, deixarmos de ser um país periférico nesta nova ordem digital, com mais capital, apreciando o capital estrangeiro, dado que cá não há muito, com mais competências, desenvolvendo as competências das pessoas e com menos complexidade. Obrigado, Rogério. Deixava a palavra agora ao João Santos. João. Muito obrigado. Sabe que eu sou 100% português, aliás, estou a passar as minhas férias em Portugal. Eu trabalho na União Europeia há 31 anos e, por vezes, estou um bocado desligado daquilo que é a realidade em Portugal. Mas, por outro lado, eu queria dizer que sinto muito contente quando vejo as intervenções que foram feitas hoje, porque, apesar das dificuldades que eu realcei naqueles slides iniciais, eu penso que há uma consciência geral daquilo que são os grandes desafios e há também muita vontade de trabalhar e trabalho a ser feito no terreno
para combatar estes problemas. Portanto, eu penso que essa é uma palavra que eu queria começar, antes de responder às suas duas perguntas, de realçar, porque como português, apesar de ser funcionário da União Europeia, sinto-me contente quando vejo gente como aqueles que estão hoje no debate, que tocam exatamente nos pontos fundamentais e não só tocam neles, como também mostram que estão coisas a ser feitas. Eu fiquei muito contente. Eu, na minha área, eu estou na área de formação profissional, na Comissão Europeia, e em particular aquilo que foi dito pelo Pedro Dominguinhos sobre os institutos politécnicos, dá-me muita satisfação ouvir a forma muito pertinente com que realçou os grandes desafios, incluindo a exclusão tecnológica, também o facto de os institutos politécnicos, aí mais uma vez parabéns a 3 institutos politécnicos estarem envolvidos na iniciativa de universidades europeias, que é um símbolo da forma como estão a par daquilo que são os principais desenvolvimentos na Europa, e eu penso que isso são tudo elementos muito importantes. Relativamente àquilo que referiu sobre a Revolução Industrial, e sabe, aquilo que aconteceu, eu penso que o Covid teve um aspecto positivo, teve uma quantidade de coisas negativas, o impacto na economia, naturalmente, mas teve um aspecto positivo que foi dar um sentido de urgência àquilo que todos sabíamos que tinha de ser feito, mas relativamente à Revolução Industrial 4.0, mas tínhamos um bocado a ideia que, ok, a Revolução Digital vem aí, a transformação digital vem aí, mas temos alguma margem de conforto, isto é uma coisa para fazer nos próximos 3, 5, 10 anos, por aí fora. E eu penso que o Covid, de alguma forma, veio alertar as pessoas, acordem, porque não temos 5 anos, não temos 10 anos, há uma urgência de ação imediata. Eu vejo isto principalmente no setor da educação, onde, como disse, foram milhões de alunos de um dia para o outro que não puderam ir às escolas, milhões de professores que de um momento para o outro foram obrigados a ensinar e a interagir com os alunos de uma forma completamente diferente, algumas vezes com dificuldades, eles próprios não tinham as competências digitais, outras vezes por causa de falta de acesso a infraestruturas, principalmente por parte dos alunos, e aí mais uma vez eu realçava este aspecto que foi mencionado várias vezes, da exclusão, o potencial para a exclusão que Covid traz, e se não houver medidas para este grupo de cidadãos, que são aqueles que são melhores na sociedade, têm pais que lhes dão atenção à noite, se for preciso ajudam nos estudos, nos trabalhos que é preciso fazer e por aí fora. Aqueles indivíduos que têm pais que se calhar têm 2 ou 3 empregos para conseguir pagar as rendas e conseguir sobreviver, essa gente não vai dar nenhuma atenção a esses alunos, que são precisamente aqueles que mais precisam, e aquilo que eu estava a referir no início de um grande risco de abandono escolar é qualquer coisa que de facto tem de haver uma atenção especial. E se não queremos ter alguma desagregação da sociedade em que vamos ter pessoas completamente desligadas de acesso a todos estes benefícios da transformação digital, com implicação para as suas vidas futuras. É evidente aquilo que referiu, as desigualdades entre os mais qualificados e os menos qualificados. Há aqui um potencial, se não houver medidas concretas, para que esse gap seja cada vez maior. Aquilo que se verificava já antes é que as pessoas altamente qualificadas são aquelas que mais se envolvem na aprendizagem ao longo da vida, os menos qualificados são precisamente, e os desempregados, são aqueles que mais afastados estão, e existe um risco, óbvio, de esta crise por que estamos a passar, da pandemia, fazer com que esse esforço seja ainda maior. E isto não é só em relação aos qualificados, tem a ver também com as gerações, os mais idosos, os menos idosos, também com todas estas novas formas de trabalho, da gig economy, daquelas pessoas que são que trabalham por conta própria, nestes Ubers, nestas novas formas de trabalho que estão a ser criadas, também um risco dessa gente estar mais afastada de tudo aquilo que tem a ver com o acesso à aprendizagem ao longo da vida. Portanto, há este elemento de desigualdades que eu penso que é um dos grandes problemas. Em Portugal já existia antes, eu diria mesmo que todas aquelas estatísticas que eu mostrei, aqueles indicadores, de alguma forma escondem a realidade, porque nós, se formos ver aquilo que tem sido a evolução em termos de inovação do nosso país, nos rankings de inovação mundial, nós temos progredido muitíssimo. Só que isto esconde uma realidade que é termos uma elite de empresas que competem com qualquer empresa mais competitiva a nível mundial, e depois temos um grande número de empresas que vivem de pagar, só sobrevivem porque pagam miseravelmente aos funcionários 600, 700 euros, que eu não sei como é que se consegue viver com esse dinheiro, mas quer dizer, temos essa realidade económica
que é escondido um bocado quando se vê aqueles grandes indicadores, aquele grande progresso nos indicadores. Portanto, em termos de desigualdades, já tínhamos desigualdades de acesso à aprendizagem ao longo da vida e qualificações, incluindo digitais, antes da crise, e eu penso que existe, se não houver medidas concretas, mas eu fico um bocado animado por aquilo que ouvi os intervenientes hoje a dizer, mas existe um grande risco para esta desigualdade, este fosso da desigualdade ser ainda maior, e eu penso que é qualquer coisa que nos temos de preocupar se não queremos uma desagregação da sociedade. Depois, em relação aos apoios da União Europeia, é verdade que todo o processo de planeamento, de iniciativas da União Europeia é longo, mas eu só queria dizer que a pandemia, a grande crise começou em fevereiro, março. Se forem ver a quantidade de instrumentos que já foram postos à disposição dos Estados-membros e as verbas envolvidas, estamos a falar de uma rapidez de reação da Comissão como nunca houve até aqui. Eu diria mais, mas isto não é para dizer que os processos são fáceis, claro que não são. Amanhã vamos ter a cimeira, vamos ver o que é que acontece em relação à discussão do programa plurianual para os próximos 7 anos, mas também queria realçar que, apesar de haver possibilidades de melhorar muito da forma como planeamos e a forma como apoiamos os Estados-membros a nível europeu, eu queria dizer que a maior parte dos problemas, na realidade, não são problemas que existem a nível de programação europeu, é depois de implementação em Estados-membros. Eu posso dizer que todos os anos, milhões, mas estou a falar de centenas de milhões de euros, são perdidos pelos Estados-membros porque não têm a capacidade de transformar os apoios europeus em iniciativas concretas a nível nacional. E vamos ver, eu não estou a falar de Portugal, porque Portugal, por acaso, tem uma das melhores máquinas de utilização dos fundos estruturais que existe na Europa. Isso eu tenho a possibilidade de ver vários países, a Itália, a Grécia, a Roménia, por aí fora, é um desastre completo, comparando com Portugal, porque temos uma máquina que já desde 1986 está a funcionar muito bem, tanto do Fundo Social Europeu como dos FEDERs e por aí fora, e portanto temos um sistema que funciona relativamente bem, mas só para realçar que apesar de haver um potencial para melhoria da forma como planeamos e programamos a nível europeu, eu diria que há muito mais espaço para melhoria naquilo que é a tradução de mecanismos europeus para depois apoiar a nível nacional. Portanto, era isto que eu tinha para responder às suas duas perguntas. E respondeu. Obrigado, João. E agora deixava a Paula Panarra responder também, perceber se ela se mantém otimista como o João. Acho que sim, era exatamente essa nota de otimismo que eu queria deixar, obviamente tendo muita consciência das dificuldades que também temos e, acima de tudo, o João referiu o tema da inclusão, ou de assegurarmos que tudo isto que caminhamos de uma forma inclusiva para toda a sociedade e para toda a economia, e tem sido um bocadinho essa a preocupação da nossa atuação, de cada vez mais disponibilizar pela abrangência, pela democratização, se quiserem, da utilização, mas aqui dar estas duas notas positivas. Por um lado, de facto, esta situação veio acelerar aquilo que já muitos tinham em plano, mas que seria para mais tarde. E este acelerar trouxe, sem dúvida, na minha opinião, duas grandes características. Por um lado, mostrou que nós portugueses somos assim. A dificuldade aguça o engenho e arregaçam-se as mangas e faz-se acontecer. E a rapidez com que, de facto, a maioria das empresas e das escolas criou, de alguma forma, no início, uma possibilidade de continuar a trabalhar e a aprendizagem remota foi notável, tendo em conta tudo aquilo que vimos do ponto de vista de indicadores. Claro que é diferente estar em casa a trabalhar ou ser produtivo a trabalhar remoto. E, portanto, há aqui muitos passos que é preciso dar para que, de facto, isto passem a ser novas possibilidades de flexibilização do formato de trabalho, que é para aí que eu acredito que caminhamos do ponto de vista dos modelos cada vez mais híbridos e que têm muitas vantagens do ponto de vista da vida pessoal, mas que também trazem muitas vantagens do ponto de vista de eficiência e de produtividade para as empresas. Mas o fator que me parece positivo e otimista foi, de facto, a rapidez com que as pessoas se disponibilizaram a fazer essa adoção, procuraram
a formação, a aprendizagem de como fazê-lo melhor, e isso posso-vos dizer porque nós não só disponibilizámos gratuitamente a plataforma de Teams para os primeiros meses a quem não a tinha, como montámos uma série de webinars e sessões de formação, e a adesão foi massiva, foram milhares de pessoas, portanto, de facto procurou-se a informação necessária para poder melhor utilizar e continuar esse percurso. Portanto, eu acho que a necessidade fez-nos acelerar, mas a consciência da necessidade de aprender para fazer melhor também é cada vez mais presente. A disponibilização que entre todos podemos fazer dessas formas de conteúdos de acesso gratuito vai acelerar, penso eu, este gap das competências que temos na população mais em geral. A segunda nota de otimismo é que, de facto, a evolução que a tecnologia fez foi para modelos que hoje são modelos que não requerem um investimento de capital grande no início para ter acesso, mas são modelos que permitem qualquer PME ter acesso a eles, porque são modelos, acima de tudo, de subscrições, de utilização, e, portanto, a disponibilidade que existe destes formatos para um pensamento diferente, mesmo nas nossas PMEs, do fazer tudo remoto, e eu acho que é assim que as empresas têm que pensar para se desenhar para o digital. Como é que eu faço venda remota, como é que eu faço entrega remota, como é que eu faço serviço ao cliente remoto, tudo isto eu tenho que fazer no digital, mas hoje em dia há uma série de empresas, inclusive no ecossistema tecnológico em Portugal, que desenvolve soluções muito simples de utilização muito fácil e com modelos de subscrição que são, na verdade, acessíveis para a maioria das empresas. Portanto, eu acho que nós temos aquilo que precisamos, temos que ter a vontade de o fazer acontecer, e acho que há uma parte do comportamento, talvez do passado, de esperar pelos fundos, esperar pelos programas e depois agir, que a realidade mostrou que tem que ser um bocadinho a par e passo. Portanto, o que é que eu hoje posso fazer com o talento que já tenho, com aquilo que já tenho e com o que tenho disponível para acelerar o meu posicionamento na economia, ao mesmo tempo que exploro os programas disponíveis para, de facto, tirar partido deles e trazer ainda mais robustez àquilo que são as empresas portuguesas. Mas eu deixo essa nota de otimismo porque eu acho que nós temos o talento, temos a vontade e acho que claramente também temos hoje possibilidades diferentes do ponto de vista do acesso a essa tecnologia, mas também do ecossistema de parceiros tecnológicos que serve à economia portuguesa para fazermos esse avanço a todos os níveis. Obrigado, Paula, pela nota de otimismo. Carmo, agora para si. Bom, está-me a ouvir, não está? Tive há pouco Correto e afirmativo. Olha, da minha parte, a resposta de forma muito direta é não considero que estejamos bem preparados e o João partilhou alguns indicadores que demonstram, portanto, algumas áreas em que temos que trabalhar. Isso não significa que eu não esteja positiva e não esteja construtiva relativamente ao tema. Mas eu acredito muito que uma coisa é olharmos para a realidade como ela é, e aí é bom que não nos enganemos para podermos trabalhar nos problemas que são reais, e a outra coisa é o que é que fazemos em cima desses problemas e o que é que nós podemos fazer como contributo. Por isso, acho que temos aqui desafios em Portugal, muitos são conhecidos, e acho que a diferença e o sucesso vai estar no contributo que todos nós possamos dar, todos nós portugueses, e aqui o que eu acho e que eu acredito é que vai depender muito da atitude de todos em escala. Ou seja, não ficarmos à espera uns dos outros, se é o governo que tem que fazer X, ou se é a empresa que tem que fazer Y, ou se é a pessoa que eu conheço que tem que fazer Z. Naturalmente, mais uma vez, essas verdades têm que ser analisadas e é muito positivo que elas sejam encaradas com realismo, não numa atitude de crítica, mas numa atitude de constatação, mas depois não ficarmos bloqueados e todos contribuirmos, e volto a dizer em escala, e no fundo é um desafio para todos os portugueses, isso é muito importante. E, portanto, eu acredito muito que todas as mudanças que têm que ser feitas, existe, e estou muito positiva, existem várias oportunidades, vai haver uma grande dependência também do talento, e o Rogério também falou muito disso. Isso parte muito também da proatividade de cada um de nós, de procurar programas, procurar apoios, procurar fazer algo, e isso é muito crítico para todos nós. Ter a característica de ser autónomo e self-directed
no mundo que vivemos hoje, que é tudo muito rápido e tudo muito exigente, tem que partir de nós. Se nós ficamos à espera da cadeia de comando, não conseguimos vencer. Então, acho que é muito por aí tudo o que nós possamos fazer, e aí agora falo por mim, portanto, o meu compromisso, para não depender dos outros, o meu compromisso é esse mesmo, é, enquanto líder, poder criar uma cultura e criar meios de formação e procurar programas e participar em programas que de facto façam a diferença, e enquanto indivíduo, poder participar em várias atividades que também possa contribuir. Portanto, sim, estou otimista e sim, estou positiva, e espero que façamos todos, portugueses, muito pelo país e pelas novas gerações, e o meu compromisso é que, da minha parte, tudo farei para contribuir nesse sentido. Muito obrigado, Paula. Faz lembrar aquela velha frase de John F. Kennedy que nós sempre dizemos em inglês: not what your country can do for you, but what you can do for your country. A tradução para o português, se calhar, devia ser mais habitual, não o que o seu país pode fazer por si, mas o que nós devemos fazer, cada um de nós, pelo nosso país também. Palavra final ao Pedro Dominguinhos. Já temos pouco tempo, mas Pedro, aqui a sua intervenção. Pedro, obrigado, David. Eu vou ser só muito rápido e destacava, eu acho que há um ponto de partida que nós conhecemos e eu acho que isso é fundamental. Aqui no chat alguém estava a dizer, nós temos que eliminar, e eu tenho praticado isso, que é as decisões baseadas nos dados. E quando nós ligamos o achómetro, normalmente as coisas correm mal, só por sorte é que poderão correr bem. E, portanto, nós temos um ponto de partida muito claro. E eu diria que, para além daquilo que os meus colegas disseram, eu acho que há uma outra condição que não existia há 10 anos, que é a capacidade de cooperação entre diferentes instituições. Empresas, instituições de ensino, instituições públicas. E isto é algo que é completamente distinto, porque significa, ponto número 1, um alinhamento estratégico. Ponto número 2, dada a urgência, aquilo que nós podemos denominar um call for action, que é essencial. Porque nós sabemos, se nós não nos juntarmos e se não tentarmos resolver o projeto, os problemas em conjunto, as consequências serão muito piores do que se cada um de nós quiser fazer por si. E, portanto, esta é talvez a grande mutação do ponto de vista da capacidade de cooperação que nós tivemos e que foi uma alteração profunda, porque significou, o João falava da questão da necessidade do estágio, hoje em dia, por exemplo, no ensino politécnico, 90% dos estudantes têm estágio ou projetos incorporados com as empresas, portanto, é algo que hoje em dia é real e, portanto, desse ponto de vista, há uma maior aproximação, há um trabalho a fazer e, naturalmente, a pandemia veio colocar-nos. Também nós, enquanto docentes, temos que aprender e desenvolver novas competências para as quais não estávamos preparados, mas se nós perguntássemos, e se eu perguntasse à Paula, que é a responsável da Microsoft, se ela acreditava que nós no espaço de 15 dias as escolas conseguiam mudar, melhor ou pior, ela dizia que era impossível, como eu dizia que era impossível, e nós fomos capazes. E isto significou Porquê? Porque as competências e a infraestrutura estava lá. O que nós fizemos foi sentido de urgência e cooperação. Eu acho que isto é crucial para vencer esses mesmos desafios. E aqueles programas que o João Santos apresentou só são possíveis de obter resultados se forem feitos desta forma. É em cooperação. E as próprias universidades europeias têm exatamente essa questão. É a cooperação entre instituições dispersas, mas que têm um objetivo comum a nível europeu. Portanto, eu destacava sobretudo esta diferença, que é a cooperação e que naturalmente é capaz de obter soluções em co-criação que melhor respondem aos desafios que estamos a enfrentar. Muito bem, Pedro, obrigadíssimo. Eu queria dizer-vos que estamos no limite do nosso tempo, infelizmente a conversa correu muito rápido, deve ser bom sinal, imagino. Dizer também a quem nos foi seguindo que eu tenho algumas perguntas feitas por quem, lá está, por quem nos esteve a seguir, e queria sugerir dada a nossa falta de tempo, queria sugerir uma solução. Eu vou procurar recolher estas perguntas e distribuir pelos participantes, para que não fique só para uma próxima participação alguma resposta mais direta que seja necessária. Fomos respondendo a algumas das dúvidas que foram colocadas, mas eu acho que os nossos participantes neste fórum terão também interesse em poder responder, portanto, tentaremos fazer chegar a quem esteve identificado e se apresentou com perguntas identificadas, respostas. Só para uma nota para o nosso painel, boa parte destas perguntas, como poderão ver, tem a ver precisamente com a necessidade de skills e de procura de plataformas ou de métodos de atingir novas capacidades. Isso é um ótimo sinal
nós no Expresso também estamos aqui para ajudar. Resta-me, portanto, despedir-me com esta nota de agradecimento aos participantes, a este painel tão qualificado. Obrigado por me terem ensinado também alguma coisa e me terem dado algum otimismo. Uma nota de agradecimento ao Rogério Carapuça da APDC, mas também à Microsoft pelo apoio a esta iniciativa. Nós aqui no Expresso o que vos posso dizer é que nos temos adaptado muito rapidamente, em muito poucos dias estávamos todos, ou quase todos, melhor dizendo, a trabalhar remotamente nesta crise. Aprendemos que isso se tornou um modo de vida e isso também traz coisas boas. E a nota final de otimismo é esta. É verdade que nós portugueses temos provado sucessivas vezes que temos capacidade de adaptação muito rápida a situações de emergência e, portanto, o meu apelo é este, ia dizer call to action, mas vamos dizer em português, apelo à ação. Estamos em momentos importantes para todos, vamos lá trabalhar. Obrigado a todos, até à próxima. Obrigado. Obrigado.